noite, está no ar mais uma edição do Café Literário. Trazemos até si o mundo através dos livros. Vladimir Nabokov é o selecionado de hoje. Ele que despertou controvérsias ao abordar a pedofilia em um dos seus romances. Mas quem foi Nabokov? Conheça alguns passos do autor. Vladimir Nabokov nasceu no ano de 1899 em São Petersburgo, na Rússia. Foi na cidade que passou a sua infância e juventude. Durante a sua adolescência que Vladimir Nabokov esboçou seus primeiros esforços literários. Em 1916, Nabokov teve a sua primeira coleção de poesia publicada, uma coleção de 68 poemas russos. Em 1920, a família de Nabokov mudou-se para Berlim, tendo Nabokov os seguido 2 anos mais tarde, depois de completar seus estudos em Cambridge. Em março de 1922, o pai de Nabokov foi morto a tiros em Berlim e essa morte iria repercutir em sua obra. Com isso, o restante da família muda para Praga. Entretanto, Nabokov ficou em Berlim, onde tornou-se um poeta e escritor reconhecido. Publicava sob o pseudônimo de Sirin. A família muda-se para os Estados Unidos, onde Vladimir Nabokov se juntou à equipe de Wellesley College em 1941 como professor residente em literatura comparada. Dentre as suas obras contam Rei, Valete, Dama, 1928, A Defesa, 1930, Glória, 1932, Riso no Escuro, 1933, Desespero, 1934, Convite para uma Decapitação, 1938, O Olho Vigilante, 1938, A Verdadeira Vida de Sebastian Knight, 1941, Lolita, 1955, Pnim, 1957, Fogo Pálido, 1962, Na Margem da Memória, 1966, Uma Crônica de Família, 1969, Transparência, 1972, Opiniões Fortes, 1973, que é uma coletânea de entrevistas, recensões, e Somos Todos Arlequins, 1974, Encantador, 1986, esta que é uma obra póstuma, o Original de Laura, 2009, que também é uma obra póstuma. Lolita é considerado um dos mais importantes romances do século XX. A obra-prima de Nabokov não é apenas uma assombrosa história de paixão e ruína, é também uma viagem de redescoberta pela América, é a exploração da linguagem, é uma mostra da arte narrativa em seu auge. Através da voz de Humbert Humbert, o personagem do livro, o leitor nunca sabe ao certo quem é a caça, quem é o caçador. Apresentamos agora o resumo do livro. Lolita é um romance que retrata o amor possessivo de um homem de meia-idade por uma pré-adolescente. Humbert é um académico literário europeu que sugere que a morte prematura do seu primeiro amor causou-lhe uma fixação por ninfetas, ou seja, meninas em torno de 9 a 14 anos de idade. Após um infortúnio que teve ao solicitar uma menina ninfeta a um agente de prostituição, Humbert se casa com uma mulher adulta com maneirismos infantis, Valéria. Por segurança, que viria a separar-se posteriormente, ele se muda para a pequena cidade da Nova Inglaterra de Hampstead para escrever. Ali conhece a Sra. Hayes, bem como a sua filha Dolores, de 12 anos, pela qual desenvolve uma doentia paixão, aludindo que ela apresenta muitas semelhanças com o seu primeiro amor, Annabelle. Concorda em ficar na casa de Charlotte apenas para estar perto da sua filha, a quem ele particularmente apelida de Lolita. Para que pudesse ficar perto da sua paixão, Humbert se casa com a mãe da menina. Após conhecer os verdadeiros sentimentos e intenções de Humbert, Charlotte, mãe de Lolita, planeia enviar a jovem para um reformatório e ameaça expor Humbert como um fraude detestável, abominável, criminosa. Porém, acaba por ser atropelada e morre, sem revelar a obscura verdade. Humbert recupera Lolita de um acampamento de verão, fingindo que Charlotte está hospitalizada, e leva Lolita para um hotel onde ele planeia dopá-la para a estrupar enquanto ela estiver inconsciente. Enquanto ele espera que o comprimido faça efeito, vagueia através do hotel. De volta ao quarto, tenta molestar Lolita, mas descobre que o sedativo é muito leve. Em vez disso, ela inicia o congresso sexual na próxima manhã.
Mais tarde, Humbert revela para Lolita que Charlotte está morta e dá-lhe a escolha de aceitá-los nos seus termos ou encarar um orfanato. Posteriormente, Lolita e Humbert dirigem-se ao redor do país, movendo de estado para estado e de hotel para hotel. Para impedir Lolita de ir para a polícia, Humbert diz-lhe que se for, ele será preso e ela irá se tornar uma guarda do Estado e perder todas as suas roupas e pertences. Humbert também suborna Lolita com comida, dinheiro ou permissão para ir a eventos divertidos em retorno por favores sexuais. Após um ano de turnê pela América do Norte, os dois se estabelecem numa outra cidade da Nova Inglaterra, onde Lolita está matriculada numa escola de meninas. Humbert se torna muito possessivo e rigoroso, proibindo Lolita de tomar parte em atividades após a escola ou para associar com meninos. A maioria das pessoas da cidade veem isso como a ação de um amoroso e preocupado, embora antiquado pai. Como Lolita e Humbert dirigem-se para o oeste novamente, Humbert começa a suspeitar que Lolita está conspirando com outros a fim de escapar. Ela fica doente e teve de convalescer num hospital, enquanto Humbert permanece num hotel nas proximidades. Lolita desaparece do hospital, com o pessoal dizendo para Humbert que o tio dela a levou embora. Humbert embarca em busca frenética para encontrar Lolita e seu raptor, mas falha. Durante este tempo, Humbert tem um relacionamento de 2 anos com uma mulher chamada Rita. Tempos depois, ele recebe uma carta de Lolita, agora com 17 anos, casada, grávida e em necessidade desesperada de dinheiro. Humbert vai para ver Lolita, dando-lhe dinheiro em troca do nome do homem que a raptou. Ela revela que Claire Quilty a levou fora do hospital e tentou transformá-la numa estrela e num dos seus filmes pornográficos, mas a expulsou mediante a sua recusa. Posteriormente, Humbert mata o sequestrador da sua amada. Pouco depois, ele é preso por dirigir do lado errado da estrada. A narrativa fecha com as palavras finais de Humbert para Lolita, nas quais ele deseja o seu bem e revela o romance na sua metaficção ser as memórias da sua vida apenas para ser publicadas depois que ele e Lolita tenham ambos morrido. O prefácio ficcional do romance afirma que Humbert morreu de trombose coronária após completar o manuscrito. Também afirma que a senhora Dolores, Lolita, morreu apenas com 17 anos após dar à luz a uma menina natimorta no dia de Natal de 1952. E hoje recebemos no estúdio a enfermeira Odete Mota, ela que é especialista em saúde mental e psiquiatria, para tentarmos entender um pouco mais sobre o personagem Humbert, que tem uma relação obsessiva pela sua enteada. Então, boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite. Começamos por onde? O que é pedofilia, ou descrevemos um pouco da relação da Humbert tinha pela sua enteada Lolita? Acho que é melhor descrevermos um pouco da história do livro Lolita, né? Para depois conseguirmos encaixar melhor essa questão da pedofilia. Então, Humbert usa uma desculpa para a relação com a sua enteada. Ele diz que tem essa obsessão, esse amor por ninfetas, que nesse caso por crianças que estão quase na puberdade, não é? Exatamente, pré-puberdade, exato, devido a um amor da adolescência, a um amor da sua vida, que morreu nova e tal. Advém daí a causa para a pedofilia. Ok. Assim, eu acho que antes de falarmos da pedofilia propriamente dita, convém distinguir, porque normalmente na linguagem comum, no dia a dia, utilizamos pedofilia a qualquer pessoa que tenha relações sexuais com uma criança até aos 14 anos. Mas na verdade, e estudos já mostram que várias pessoas até que foram, através da lei, incriminados por terem tido relações sexuais com crianças, não é? Não necessariamente eram pedófilos, não é? O pedófilo tem que ter uma característica onde tem que ter fantasias, comportamentos ou mesmo atos, não é, sexuais com crianças, mas isso tem que ser recorrente e com um ato de impulsividade, onde ele tem dificuldade em controlar o seu impulso, não é?
com crianças e adolescentes até 14 anos. E até se mostra, normalmente, para se considerar um pedófilo, tem que haver uma diferença de idade entre a criança e o pedófilo de mais ou menos 5 anos. E isso é considerado a partir dos 16 anos também, pode-se considerar um ato também, que um adolescente possa ter um ato de pedofilia. Uma questão importante a se colocar aqui. É verdade que um pedófilo normalmente foi vítima da pedofilia ou isso é mito? Não é mito. Um pedófilo, né, uma das razões que pode estar por detrás desse transtorno, porque acabei por não dizer no início, isso é um transtorno mental, não é? Há pessoas que cometem atos de abusos sexuais, mas não têm essa perturbação mental, mas a pedofilia em si, quando é vista pela área da ciência médica, é vista como uma perturbação mental que se enquadra dentro das parafilias, não é? E quando se fala realmente de um pedófilo, pode-se dizer que uma das causas poderá ser, não é, o fato de ter sofrido pedofilia na infância ou maus tratos também. E sobretudo até estudos que mostram que quando o pedófilo sofreu pedofilia e quem cometeu esse ato foi alguém da família, não é? Ou alguém mais próximo, há maior probabilidade dele desenvolver pedofilia quando adulto. Mas também não é uma relação tão direta. Se você sofrer pedofilia, automaticamente você vai ser pedófilo. Há outras razões que ainda que a ciência tenta explicar, não é? Poderão estar por detrás disso. Aí vem daí outra questão. Para além dessas motivações que a senhora já falou, quais outras podemos elencar nesse processo? Ainda há muitos estudos que se estão a fazer, não tem assim nada tão concreto e definido, não é? Já tentaram fazer alguns estudos genéticos, mas não chegaram a uma evidência tão clara que se há uma relação genética também relativamente a isso. E outra coisa que mostraram que os psicanalistas, não é? Aquele que faz a análise psicológica, mas do ponto de vista psicanalítico, eles têm uma visão um bocadinho diferente, que acham que se você, quando em criança, for exposto a algum estímulo, não é, erótico, pode ser que em adulto, e você atribui isso a um significado, ou dependendo do significado que você atribui, em adulto você pode desenvolver esse tipo de perturbação. Outros mostram que há alguns danos cerebrais que podem ocorrer, alguns tumores, esclerose. Já houve casos que evidenciaram isso também em pessoas acima de 40 anos, resultaram em pessoas com comportamentos ou com esse transtorno. Mas são evidências que ainda estão assim, ainda muito leves, ainda se estuda, não é? O fato é que tem mais assento, é que as pessoas normalmente associam muito como é que a pessoa viveu a sua sexualidade em criança, ou se foi sujeita a maus tratos ou violência sexual durante a infância, não é? Ou sofreu atos com um pedófilo propriamente dito, não é? Como já disse, se for um parente, se for alguém, um familiar próximo, aumenta a probabilidade de vir a ser um pedófilo em adulto. No romance, Humbert, que é o personagem que é também o narrador do livro, tem consciência dos seus atos. Normalmente, os pedófilos têm consciência de que têm problemas ou nem por isso? Ou justificam, que é o caso de Humbert, que há sempre a tentar justificar os seus atos. Não é? Exato. Assim, o que acontece normalmente é algumas pessoas têm consciência, mas têm vergonha devido ao estigma da sociedade relacionado a essa perturbação, não é? Então acabam por não procurar ajuda e não falam também sobre o assunto. Outros não têm a consciência que aquilo é um ato, que aquilo é uma perturbação. Acham que é uma vontade particular que eles têm, não é? E consideram aquilo normal até um determinado limite, que eles começam a sentir que perderam o controle dos seus impulsos, que é o que aconteceu no livro. Exatamente. Livro, é? Chega a uma altura que a situação o ronda de determinada forma que ele perde o controle. E então aí ele começa a ter alguma consciência da situação e de tudo o que é que aconteceu, não é? Isso bem na fase final do livro e realmente normalmente é o que acontece com essas pessoas. Agora, normalmente eles justificam muito e eu achei interessante que também li alguns comentários que as pessoas iam fazendo da análise crítica que fizeram do livro e alguns acharam, não, mas
a menina, a Lolita, também seduzia o homem, e eu agora vejo de outra forma. É que quem escreveu o livro era o próprio Humbert, né? Exatamente. Então era a visão dele, e a visão dos pedófilos normalmente é que tentam culpabilizar e mostrar sempre que foi a criança que seduz, então... que não são eles os culpados. Exatamente, a criança que seduziu, e ele não conseguiu resistir, e como ele tem um interesse, acabou por se envolver, não é? E achei interessante essa. Sim, é de facto, no livro, às vezes não sabemos quem é a caça, quem é o caçador, não é? Porque o autor conseguiu transcrever a narrativa de forma que cativa o leitor. Às vezes nós ficamos na dúvida, naquela dúvida, mas é importante, e é por isso que nós hoje temos cá, para explicar às pessoas lá de casa esse transtorno, porque de facto Humbert era uma pessoa doente. A sua obsessão pela Dolores Reis, que nesse caso é Lolita, que ele apelidou-a de Lolita, fez com que ele tornasse uma pessoa obcecada, não é? A sequestrar-se, a levar-se para longe, a estuprar-se e não deixasse que ninguém, absolutamente ninguém, aproximasse dele. E quando o objeto da sua possessão lhe é tirado, né, que nesse caso um outro personagem do livro acaba por sequestrar a Lolita num hospital, não é? Ele entra em desespero, não é? E há a questão depois, nós vamos ter tempo para falar disso, em que a própria Lolita, passado um tempo, contacta o Humbert. Nesse caso, ela já está grávida da outra pessoa, já tem uma vida sexual ativa, acaba por contactá-lo e este vai ter com ela. Nesse sentido, quando vai e tal, explica, Humbert quer saber quem tirou o objeto da sua obsessão. E vai e mata, evidentemente, o sequestrador que tinha lhe retirado a sua Lolita. Então, como é que até que ponto vai a ação de um pedófilo? Nesse caso de Humbert, ele acabou por matar quem lhe tirou o seu objeto de paixão, de desejo, nesse caso de ruína, não é? Exato. É que até estudos mostram que existe uma relação entre a impulsividade, até que é uma característica dos pedófilos, não é? Eles agem por impulsividade. Se sente que o objeto que ele quer, deixe-me dizer, no bom sentido, o objeto está-lhe a ser retirado, ele pode ter um ato de impulsividade para ter o que ele quer, porque na verdade é uma obsessão, não é? E até associam também a traços de comportamentos, que é outra perturbação, não é? Comportamentos obsessivos compulsivos, né? Que é pessoas que não conseguem controlar a sua ansiedade, criam uma obsessão, mas para reduzir a ansiedade da obsessão cometem um ato, né? Para reduzir essa ansiedade. Então acredito que seja essa forma, uma das razões do ato que ele cometeu é o desejo é tanto, não é? A necessidade que ele tem é tanto de conseguir a Lolita que ele tanto quer, que é a sua obsessão, não é? Então ele tem que ter atos impulsivos para conseguir de alguma forma, e ele acaba por ter esse ato impulsivo para tentar trazer de volta também. Sim, doutora, voltemos um pouco mais atrás, quando da chegada de Humbert na casa da Lolita. A própria mãe, de certa forma, contribuiu de forma implícita para que Humbert se aproximasse da filha. Nesse caso, os familiares, como é que os familiares devem portar-se para minimizar esses tipos de risco, embora saiba também que os pedófilos agem de forma sutil, não é? Mas nesse caso, no livro, a própria mãe acaba por apaixonar-se pelo Humbert acaba por casar-se com ele e acaba por ter o próprio pedófilo, o monstro, nesse caso, dentro da casa. A questão é que, como é que é dizer, é muito difícil para as pessoas que não têm conhecimento da área, ou mesmo próprios profissionais, identificarem essa situação, porque normalmente os pedófilos são pessoas com características aparentemente normais, com qualquer outra pessoa, não é? São pessoas muito sociáveis, até parecem muito atenciosos, e normalmente quando isso acontece, não é?
mais facilmente cativa as pessoas, não é? E nesse caso a mãe acabou por apaixonar-se por ele, e se ele ainda gostava da filha, provavelmente mais fácil seria para a mãe o processo de adaptação da nova família. Então, até depois a mãe poderia se sentir culpabilizada por essa situação, mas são coisas que acontecem, porque não é fácil de chegar a identificar uma pessoa com esse transtorno, com pedofilia. Quais os traços que vocês, especialistas da área, utilizem para rastrear esses tipos de comportamentos, esse tipo de transtorno? Ok. Assim, normalmente as pessoas com esse transtorno são pessoas que gostam e cuidam excessivamente de crianças, não é? Normalmente não têm muitas relações com adultos, permanecem grande parte do seu tempo dedicando a cuidar de crianças, não é? Ou com crianças, arranjam sempre ou trabalhos ou qualquer coisa na vida deles ou na rotina diária que se enquadra ou que se aproxima de crianças, não é? E como disse, temos de estar atentos a vários aspectos que nos dizem que só um ato também não é suficiente para caracterizarmos estas pessoas. Então, às vezes é muito complicado, mas uma dessas características bem sentes é a dedicação que eles têm de uma forma exagerada em crianças, em cuidar de crianças, e não se envolver, por exemplo, com adultos. No livro, Humbert retrata que ficava, por exemplo, nos parques, não é? E fingia ler jornal e se excitava com crianças que estivessem por perto. A excitação também é um dos... Sim, mas só que normalmente para se identificar essa questão de excitação, existe um método realmente que quando se suspeita de alguém, não é feito uma série de análises e aplicações de testes para identificar se essas pessoas são ou não. E um dos métodos utilizados realmente é ver quando normalmente colocam algumas imagens ou vídeos de crianças e normalmente veem a excitação, nesse caso o pedófilo ou a pessoa que está a ser analisada, não é, se excita ao ver crianças, não é? E até há um método propriamente utilizado, que agora já não me lembro o nome, onde eles analisam se há ereção ou se há aumento do fluxo sanguíneo no pênis do homem quando está a visualizar essas imagens. É um método utilizado em alguns países, nem todos os países utilizam. Outros utilizam, por exemplo, colocando imagens de adultos e crianças e veem como é que ele se comporta quando está a ver fotografias, por exemplo, com crianças e quando está a ver fotografias com adultos. Por exemplo, o tempo que demora a olhar para uma fotografia de uma criança não é o tempo que ele vai demorar a olhar para um adulto caso se for um pedófilo, por exemplo. E então esses são alguns, para além de outros instrumentos e escalas que se aplicam, que ajudam a chegar a esse diagnóstico, quando se suspeita de alguém nesse caso, não é concreto. Porque só no dia-a-dia assim tem que se visualizar vários comportamentos do indivíduo para depois fazerem uma análise mais concreta e crítica para ter a certeza que essa pessoa realmente tem essa perturbação. Então, chegamos ao ponto de falar da Lolita. Já falamos do Humbert. E no caso da vítima? Peço desculpa, só queria complementar também que já há estudos a nível hormonais que se vêem também... a castração hormonal, não é? O elevado nível de algumas hormonas concretas quando as pessoas são pedófilas. Já se provou isso, que algumas pessoas que têm esse transtorno, quando é feita uma análise do ponto de vista hormonal, ele tem uma taxa elevada a nível da epinefrina, norepinefrina, que são algumas hormonas. Há uma alteração ao nível também do cortisol, que é outro hormônio muito importante. Ou seja, isso também já começa a ser aspectos que nos ajudam a chegar a esse transtorno. Dizia, já falámos do Humbert, nesse caso do pedófilo, voltemos então à Lolita, que é a vítima. Quais as consequências que tem uma criança que sofre esses abusos? Porque já no caso da Lolita, ela acaba por engravidar precocemente, acaba por casar-se precocemente e acaba também por, infelizmente, não é, morrer precocemente. Exatamente. As consequências são várias, não é? Desde o ponto de vista físico, desde o ponto de vista psicológico, ou seja, das emoções e do comportamento que a pessoa possa vir ter no futuro. E também elas podem ser consideradas a curto e a longo prazo, as consequências, não é? Por exemplo, as consequências físicas são mais a curto prazo, que são lesões corporais que elas podem apresentar porque ainda têm uma imaturidade a nível do desenvolvimento físico, não é? Mas também isso temos que ver dependendo da situação
que ele foi sujeito, não é? Há autores que dizem que depende do período que ele foi exposto, dependendo do período que ele foi exposto, do tipo de ação que ele foi exposto, assim poderá ser a consequência da criança. Por exemplo, alguns pedófilos que nunca se limitam muito a observar a criança, a tocar-se em frente a uma criança, mas nunca chega ao ato de ter uma relação sexual, por exemplo, com penetração. Então isso também vai influenciar, do ponto de vista físico, as diferenças a diferença da consequência que pode ter no futuro. Como eu estava a dizer, lesões corporais, isso está muito associado quando realmente há um toque, há uma penetração, pode haver essas lesões vaginais, hematomas, entre outros. Dores a nível vaginais também que a criança apresenta, normalmente até eles apresentam, quando você repara que uma criança está sempre com uma postura muito encurvada, muito encolhida, não consegue se sentar, não é? Para ficarmos atentos, algumas choram muito, têm muito medo, não gostam, vestem roupas muito compridas para não ser visto ou não ser tocado. São indícios que nos levam que provavelmente, não é? Essa criança pode ter sujeito a um ato de abuso sexual. E a longo prazo permanece, não é, a parte emocional e comportamental, ou seja, do ponto de vista psicológico, as lesões que ocorrem a longo prazo são mais a esse nível e que se vai traduzir numa grande mudança na vida do indivíduo, na verdade. Porque muitos já têm dificuldade em ter uma relação interpessoal ou ter relações com outras pessoas, não é? Do ponto de vista afetivo, não consegue se envolver, tem dificuldade em se envolver emocionalmente, ou então eles acabam por fazer o oposto que as pessoas esperam, não é? Eles podem ter relações muito superficiais, mas com várias pessoas, por exemplo. Pode ser algumas das repercussões que são mesmo várias, né? Pode ser a nível da autoestima, pode ser a nível da forma como ele vive a sua própria sexualidade, ou alguns também, na verdade, conseguem ter um apoio familiar porque foi descoberto atempadamente ou falou com alguém, ou dependendo do sistema de apoio que ele tiver, assim vai ser, como é que ele vai ser no futuro. Pode ser que no futuro até ele consegue ser uma criança perfeitamente adaptada às relações, à realidade, e consegue ultrapassar, embora fica sempre na mente, não é o que se passou, mas consegue vivenciar a sua vida, dependendo do sistema, da rede de apoio que ele tiver nessa altura enquanto for criança. Quando não houver, como foi o caso da Lolita, não é? As consequências podem ser essas que eu estava a dizer, não é? Perturbações nas relações que podem ter com outras pessoas, ter comportamentos desviantes, não é? O uso de drogas, o envolver em outros tipos de relações ou de comportamentos mais considerados de risco, ter problemas com a sua sexualidade, baixa autoestima, a depressão, e alguns até podem levar a suicídio. Tudo depende da forma e do significado que a pessoa atribuiu para ela e encarou, e o sistema de apoio que ele tiver no futuro. Obrigada, doutora Odete, pela sua disponibilidade em vir cá falar-nos sobre esse tema que é preocupante, é um tema ainda presente, não é? Na nossa realidade, e é bom que tenhamos essa percepção, os riscos, não é? As formas de encontrar esses sinais que as famílias, as mães, os pais, os encarregados de educação podem terem atenção relativamente a este transtorno que alguém próximo, não é? Poderá até ter. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Foi um prazer. Ok. Foi assim mais uma conversa aqui no Café Literário. Hoje nós recebemos a doutora Odete Mota, ela que é especialista em saúde mental, para que pudéssemos compreender um pouco mais sobre o tema que é a pedofilia no romance Lolita, que é o livro de hoje. Lolita rapidamente alcançou um status de clássico e é hoje considerado como uma das principais realizações na literatura do século XX, embora também entre as mais controversas. Acompanhe algumas reações sobre o livro. No texto escrito em 1956 para a edição americana, Nabokov fez reflexões sobre a motivação para escrever Lolita, a gênese da obra, a dificuldade para publicá-la e a sua polêmica repercussão. Sobre as acusações de imoralidade, o autor escreveu: Lolita não traz a reboque moral alguma. Para mim, uma obra de ficção só existe na medida em que proporciona o que chamarei sem rodeios de prazer estético, isto é, a sensação de que
de algum modo, em algum lugar, está conectada a outros estados da existência em que a arte, a curiosidade, a gentileza, o êxtase é a norma. Não existem muitos livros assim. Nabokov compôs a maior parte do manuscrito, que ele mesmo chamou de bomba relógio, entre 1950 e 1953. Nos 2 anos seguintes, ouviu recusas de 5 editoras norte-americanas, tendo sido considerado pura pornografia por uma delas. Em 1955 foi finalmente aceito por uma obscura editora francesa, a Olympia Press. Em junho, assinou o contrato. Em outubro, recebeu os primeiros exemplares. O livro não foi inicialmente bem recebido. No início de 1956, sua sorte mudou. O escritor Graham Greene havia colocado Lolita entre os melhores livros de 1955 numa edição do Sunday Times. A repercussão cresceu. Em agosto de 1958 foi finalmente publicado nos Estados Unidos da América. Em setembro alcançou o primeiro lugar na lista de mais vendidos. O sucesso faria com que Nabokov deixasse de dar aulas para viver apenas da sua literatura. O romance foi adaptado para o filme em 1962 por Stanley Kubrick e novamente em 1997 por Adrian Lyne. Tem também sido adaptado várias vezes para o palco. Sua assimilação na cultura popular é tal que o nome Lolita é agora frequentemente usado para descrever uma menina sexualmente precoce. Por hoje é tudo. Espero que tenha apreciado. Até para a semana.